E é claro que essa briga rendeu muito mais do que a gente podia esperar. Inclusive ontem o próprio Thiago Leifert fez um vídeo em que acusa não diretamente o Felipe Neto, mas ele diz que essa situação aí de o Felipe Neto ter colocado e ter dito que ele, de uma certa forma, está se achando superior, mexeu demais e ele disse que se sentiu atacado por isso. Ele fez este vídeo no Instagram que vocês estão vendo com esta camisa escrito No More Lies, que significa sem mentiras. Vamos ver o que o Thiago Leifert falou aí. E vamos dar uma comentada também no que o Felipe Neto falou também, porque o próprio Felipe Neto fez uma live comentando isso aí tudo. Tá, não vou reproduzir tudo o que eles disseram aqui, até porque senão vai ficar um vídeo extenso demais. E lá vamos nós de novo. Cá estou eu. Minha vida virtual não tá muito legal. Tem sido bem chata desde sexta-feira passada, quando saiu uma entrevista minha num podcast. Chama Cara a Tapa. Mas a minha vida real tá absolutamente normal, tá? Nada aconteceu. A vida real, como sempre, muito diferente da vida virtual, dessa bolha que a gente tá. Mas, então, neste ambiente aqui, talvez seja interessante eu dizer algumas coisas para as pessoas novas que apareceram aqui nessa conta para me xingar, por exemplo, e que não me conhecem direito. Eu dei 3 entrevistas nos últimos tempos. Uma pro Cara a Tapa, que tem 95 minutos. Uma pra ESPN, pro Bola da Vez, que tem mais ou menos 1 hora. E uma pro Fala Brasólio, do Fred, que também deve ter mais ou menos 1h30. Quem quiser assistir, as 3 estão disponíveis na internet, são entrevistas longas, mas acho que dá uma boa ideia de quem eu sou, de como eu penso. E tá ali. Quem quiser, quem tiver o interesse, é só olhar para não se apegar à manchete, que a manchete geralmente tira as coisas de contexto. Inclusive as manchetes que eu vi estão todas muito mexidas. As notícias também. Ele sempre vai usar a desculpa de que tiraram as falas dele de contexto. É comum, todos eles apelam para esse mesmo artifício. Tiraram as minhas falas de contexto, eu não quis dizer isso aí. Mas no final, você quis afirmar o que você afirmou. E tá tudo bem você ter afirmado isso. Você só apenas precisava ter deixado isso mais claro para o seu público, que foi o que deixou a internet revoltada então, porque todo mundo acreditava que ele era uma coisa, quando na realidade ele era outra. E os cortes, né? Os cortes às vezes não dão a ideia total do que aconteceu. Então quem tiver interesse, se alguém quiser, é só checar lá. Feita essa mini propaganda, eu cometi um erro grave, né? Que foi, eu falei como eu penso politicamente. Eu falei o que eu vou fazer em caso de um segundo turno entre os 2 candidatos que estão em primeiro lugar nas pesquisas. E eu disse que eu não voto em nenhum dos 2. Só isso que eu falei. E aí, o que aconteceu foi que, desde então, eu fui chamado de covarde, imbecil, burro, falaram que eu não sei nada sobre a vida, que eu preciso aprender. Então eu queria só pontuar algumas coisas curiosas aí. Primeiro, por que eu não posso falar o que eu penso? Por que ao dizer o que eu penso, eu sou xingado de covarde, imbecil, idiota? Inclusive, no podcast eu falo sobre isso. O que as pessoas estão falando sobre o posicionamento do Thiago Leifert é o fato de que ele está pregando o movimento de votar nulo em uma eleição que as coisas estão bastante polarizadas. Tá certo, é direito dele de fazer isso, é incontestável. Inclusive, é um direito que a nossa democracia deixa aberto para ele fazer. Ele tem o direito de fazer isso. E não é isso que está sendo questionado. As pessoas estão caindo em cima de você, Thiago, não é porque você declarou que você vai votar nulo, mas é porque você deu a entender que você não tem nenhum tipo de preocupação com o social, com as pessoas, especialmente com as pessoas mais pobres, que estão passando fome, em uma situação complicada nesse país que a gente está vivendo hoje. Isso é o que estão cobrando de você. Isso é o que está deixando as pessoas indignadas com esse seu posicionamento de voto nulo. Você pode votar nulo, mas isso não quer dizer que você tenha que fechar os olhos para outras questões que são realmente importantes no Brasil.
especialmente a população mais vulnerável, que hoje está completamente desamparada e não tem nenhum tipo de perspectiva de melhora nas condições de vida delas. Por isso que é importante você se posicionar. Você pode não apoiar nenhum ou outro candidato, tá tudo bem. Você não é obrigado a apoiar nenhum ou outro candidato, você não é obrigado a gostar de um ou de outro candidato. Agora, fechar os olhos e achar que tudo o que a gente está vivendo no Brasil é uma maravilha, também é estar longe da realidade. E foi isso que você demonstrou lá nessa entrevista que você deu para o Rica Perrone. Só isso. Fica parecendo que, de fato, você não está preocupado com o social. Você apenas está preocupado com a sua própria imagem. Você, como comunicador, influenciador, você podia usar a sua influência, sua audiência em especial, para alertar sobre essas condições em que muitas pessoas no nosso país têm vivido. Isso não tem nada a ver com ser direita ou ser de esquerda. Isso é uma consciência social. Algo que ficou bastante complicado aí na sua própria colocação. Fica parecendo que você não liga para esses temas. Eu falo sobre uma coisa que me incomoda muito, que é o tom professoral. Que são essas pessoas aqui da internet que, por terem um número alto de seguidores, ou por escreverem num portal grande, ou por escreverem para um jornal importante, se acham enviadas do céu. Acham que desceram, vieram lá de cima para iluminar seres inferiores, como eu e vocês. Essas pessoas vêm para te instruir e me instruir, para ensinar para nós como a gente deve pensar, o que a gente deve fazer. Todas as críticas vieram nesse tom professoral, do tipo, você não sabe nada, eu sei tudo, deixa que eu te ensino. E eu vou te falar por que você é um imbecil, por que você é burro, e por que você deve votar em quem eu acho que você deve votar. Então olha que coisa curiosa. Ele tem razão nesse ponto aí, tá? Ele tem razão. Tem muita gente que na internet também se porta como alguém que conhece uma verdade única e exclusiva. Isso independente do lado, tá? Tanto o pessoal lá do Bolsonaro quanto o pessoal lá do Lula faz e diz a mesma coisa. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque se você fizer isso aqui, você está automaticamente do outro lado. Funciona assim. A polarização na internet funciona assim. E uma coisa que a gente pode fazer é justamente não dar ouvidos para isso. Se você deixa com que isso te atinja, você abre espaço para que essas críticas de fato se tornem válidas. Se isso atingiu você de alguma forma, é porque o que a internet tem falado sobre você te atingiu, e te atingiu em cheio, porque todo mundo está falando disso. Já tem quase uma semana que você deu essa entrevista lá no Rica Perrone. Tem quase uma semana que a gente está falando disso aqui, não só aqui no nosso canal, mas em vários outros lugares da internet. Eu espero que esse seja o último vídeo que a gente fale sobre esse caso aí do Thiago Leifert com o Felipe Neto. O tom professoral, esse de querer dizer que você está errado e só eles estão certos, existe em ambos os lados. Se você deixa com que um ou outro lado fale mais forte, aí o problema não é necessariamente em quem está apontando o seu erro. O problema está em você mesmo. As pessoas que vieram defender a democracia aqui na minha conta e nas colunas e na imprensa e tal, que se julgam defensoras da democracia, que falam que eu sou uma ameaça à democracia porque eu vou votar nulo. Elas são as primeiras a dizer que você é um imbecil, um idiota, porque você pensa diferente delas. E elas são as primeiras a dizer assim, você deve votar em quem eu acho que você deve votar. Você tem que concordar comigo. Engraçado, na minha cabeça, isso é a coisa mais antidemocrática do mundo. Fiquei até surpreso. Falei, a pessoa se julga defensora da democracia, mas ela é incapaz de conviver com uma pessoa que pensa diferente dela? Ela acha que ela está defendendo a democracia ao forçar uma outra pessoa a votar como ela? Ela acha que ela está defendendo a democracia ao xingar de imbecil, de idiota e de medíocre uma pessoa que simplesmente não vota no candidato dela? Achei tão estranho. Me pareceu, sabe o quê? Polícia dos costumes.
uma polícia virtual dos costumes que fica com um cacetete na mão esperando alguém discordar. Opa, discordou de mim, pimba, fica de joelho, te subjuga, te humilha, te xinga, só porque você pensa diferente dela. Sabe? A internet funciona assim, para bem ou para o mal. A internet, como a gente conhece hoje, ela funciona desse jeito. Ela funciona assim, na base do julgamento, dos pré-julgamentos que se faz um de outro. Não é antidemocrático você dizer que você vai votar nulo. Não é antidemocrático você se posicionar assim. Você tem o direito de fazer isso. Nós estamos numa democracia. Você não é obrigado a votar em candidato A ou B, por mais que você ache que candidato A ou B tenha sido o melhor ou pior que já aconteceu no país. Você não é obrigado a fazer isso. Agora, como a gente acabou de afirmar no começo aqui desse react, você tem uma fama e uma audiência que você podia usar para trazer uma conscientização para os problemas que os seus conterrâneos estão passando. Pessoas estão passando fome, pessoas não têm o que comer, pessoas não estão tendo acesso ao básico. Está se pedindo hoje no Brasil que as pessoas tenham acesso ao básico. E às vezes o acesso ao básico só pode ser garantido por alguma medida tomada por algum governo. Só pode ser atingida por alguma medida que, na visão de muitos aí liberais, não pode ser feita pelo governo, tem que ser feito pela iniciativa privada e tudo. Daí vem uma pesquisa lá do Datafolha e mostra que as pessoas esperam que isso seja uma atribuição dada ao próprio Estado. Então não dá pra gente apagar os olhos, não dá pra gente colocar assim uma venda, fechar os olhos e achar que apenas o mercado vai resolver esse problema. Não vai. Quando ele fala isso, diz que é antidemocrático, sim, você pode achar de fato que as pessoas que estão pensando diferente de você e querendo te impor uma ideologia ou então uma própria condição de voto sejam vistas assim, ok? É seu direito de fazer isso. Agora não dá para negar que quando você prega um voto nulo, você não quer tomar um partido, você já está fazendo isso, você já está indo para um lado que escolheu simplesmente lavar as mãos e não fazer nada para ajudar os seus conterrâneos, as pessoas que estão no mesmo lugar onde você vive, as pessoas que de alguma forma podem não ter nada a ver com você, mas estão sofrendo as consequências de uma política desastrosa como a gente tem vivido no Brasil. Isso é o que está sendo criticado nessa sua fala aí, essa falsa equivalência das coisas. Não é nem um pouco comparável à equivalência que você tentou colocar entre um e outro candidato, independente de qual seja a sua visão política. Eu acho que no podcast a sua visão política já ficou bastante clara qual é. Tá tudo bem. Isso aqui é uma democracia. Você escolhe gostar ou votar em alguém baseado nos seus gostos, nas suas ideologias. Como eu falei e continuo afirmando, o Thiago Leifert podia usar toda a visibilidade que ele tem, a audiência que ele tem, para conscientizar sobre esses problemas. Isso sim faria uma grande diferença, independente de quem for votar em quem. Tá certo? Vamos terminar de ver esse vídeo dele aqui. Quem faz isso, quanto mais enche a boca para dizer que defende a democracia, quanto mais acha que é um enviado dos céus para defender a democracia, menos defende. Na verdade, mais autoritário é e mais tenta te humilhar porque você pensa diferente. É incapaz de conviver com quem não concorda com eles. Isso, desculpa, não tem nada a ver com democracia. Acho que a pessoa entendeu completamente errado. Comece defendendo a democracia. E a primeira coisa a fazer é defender o direito de uma pessoa como eu, ou dessas que estão nos assistindo, de votar em quem elas quiserem. E de votar nulo, inclusive. E de não gostar de nenhum dos dois candidatos. Então, só para resumir, sei que não vai adiantar, sei que eu vou continuar sendo chamado de burro porque eu não estou entendendo nada, mas confia em mim, eu tô. O que eu tô querendo dizer, de forma resumida, é: se você acha que a democracia está sob ameaça,
Você não pode defender a democracia se transformando você também em uma ameaça a ela, tentando silenciar o debate e humilhar quem pensa diferente de você. É o básico do básico do básico. Ao defender a democracia, você também não pode transformar numa ameaça a ela. Mas e se vocês quiserem conversar? O problema aqui não está só nesse debate professoral, não está só em um querer impor uma ideologia ao outro. A gente está vivendo uma situação de um país bastante complicada e desastrosa. Aqui não é uma questão de você estar do lado do candidato A ou do candidato B. Não, aqui é um debate que precisa ser feito quando os dois lados, de uma certa forma, têm o que apresentar. Não é isso que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo hoje uma disputa de narrativas. Toda política precisa de uma narrativa, toda história precisa de uma narrativa, que no final é o quê? É isso aí, uma pregação de meritocracia, uma falsa equivalência das coisas que no final acaba não resolvendo nada. No final acaba deixando as pessoas à mercê ali sem nenhum tipo de amparo, algo que deveria e pela Constituição brasileira é uma atribuição dada ao próprio Estado brasileiro. Parece que às vezes as pessoas não querem entender o básico que a própria Constituição diz. Eu acho que o Thiago Leifert não está errado na posição dele. Ele defende a visão dele, ele está defendendo aquilo que ele acredita. Então, tá tudo bem, ele acredita nisso aí, ele acredita que as pessoas têm o direito de decidirem, de votarem quem elas quiserem. Ótimo. A gente também acredita e defende a mesma coisa. Mas todo debate vai sempre ser acalorado. Então ele vai continuar, sim, em evidência toda vez que ele for falar qualquer coisa relacionada a toda essa questão, a todo esse problema envolvendo a política e especialmente o momento eleitoral que a gente está vivendo hoje no Brasil. Não dá para negar e não dá para a gente passar pano para as situações que a gente tem vivido no Brasil. Quem está sofrendo com essas consequências sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Tá? Eu não vou terminar de ver o vídeo do Thiago Leifert, porque ele é um pouquinho, ele continua, ele se repete aí, e o que era interessante para a gente comentar é isso aqui. E o Felipe Neto também fez ontem uma live para dizer por que ele disse que a Thiago Leifert seria um nojo. Ele defende essa visão, a mesma que a gente tem defendido aqui. Não dá para fechar os olhos diante do que a gente está vivendo no Brasil. O problema é que muita gente não conhece meu trabalho, não faz a mínima ideia. E acha que eu sou o que sai nas páginas de fofoca. Então, se você quiser conhecer meu trabalho de fato, você vai em youtube.com/Felipe Neto. Lá você vai conhecer meu trabalho. Aí ele já começa a falar a live dele sobre as críticas que ele vem recebido e dizendo que ele está querendo aparecer. E depois ele mesmo fala ao longo dessa live dele aí que o trabalho dele começou lá no YouTube em 2010, que sim, ele atacava as celebridades para aparecer, mas que isso já não faz mais parte do trabalho que ele desenvolve hoje, que é basicamente entreter. E ele fala aí das tretas e tal, mas o que interessa pra gente é exatamente quando ele fala do porquê que ele disse que o Thiago Leifert é um nojo. E ele não diz que isso é uma crítica voltada diretamente para o Thiago Leifert, a pessoa Thiago Leifert, tanto que até o Boninho disse, segue a vida. Ele disse que isso tem a ver com outras questões e que se fosse qualquer outra pessoa, ele também faria a mesma coisa. Então, essa visão de que eu iria atrás de treta e polêmica... Oi, Boninho, tudo bom? Boninho, segue a vida, não liga pra isso. Tamo junto, Boninho, um beijo. Essa visão é uma visão deturpada demais, gente. Desculpa, mas é não conhecer o meu trabalho, não saber o que eu faço nem quem eu sou. Mas então vocês podem perguntar assim, Felipe, mas então por que você não cala a boca, mano? Por que tu não cala a boca, fica quieto, entendeu? Para de falar o que tu pensa, Assim, eu tenho por algumas razões. A primeira delas, não foi assim que eu fui criado. Não foi assim que eu fui criado, mano. Eu fui criado de uma forma que se eu vejo injustiça, eu fico puto. Eu
fico puto, se eu não boto pra fora, me angustia, eu não consigo dormir, aí ataca a minha ansiedade, ataca meus problemas todos e tal. Então, eu preciso botar pra fora aquilo que eu enxergo de injustiça no mundo. Então, esse é o ponto. E o segundo ponto eu, esse ano, parei pra cacete, assim, diminui muito. Meu Twitter hoje é trancado, porra. Entendeu? Justamente pra evitar que as coisas se tornem maiores ainda. Meu Twitter é trancado. Mas tem situações em que eu não consigo olhar e ficar quieto. Seguinte, você quer impor a sua visão política aos outros. Você quer que todo mundo pense como você, senão você quer cancelar a pessoa. Isso é uma mentira, esse é o primeiro ponto, isso é uma mentira que parece verdade. Porque toda boa mentira, ela precisa parecer verdade. Porque senão ninguém acredita. E ela soa muito como verdade. Afinal de contas, se eu falo que alguém opta por votar nulo entre Lula e Bolsonaro, essa pessoa é um nojo. Se eu falo isso, então eu tô querendo impor a minha verdade. Ou seja, eu tô querendo definir o que a pessoa tem que fazer, em quem ela tem que votar. Mentira. Mentira. As pessoas não param pra analisar a situação, acreditam nessa lorota e passam pra frente. Aí eu fico aqui lutando há 4 anos contra esse regime fascistoide, eu fico como o cara autoritário. Isso é uma mentira. A única coisa que eu digo, e que eu vou morrer dizendo, é que contra um sujeito como Jair Bolsonaro, contra um sujeito que fez tudo o que ele fez, a gente não tá mais falando de futuro, não. A gente não tá em 2018, não. A gente tá falando de tudo que ele fez. Em quase 4 anos, tudo que ele fez. Todos os crimes que ele cometeu como presidente, todos os crimes que a família dele cometeu como parentes de presidente, todo o uso de dinheiro público da maneira como ele utilizou, a forma como ele entregou o Brasil aos poderes econômicos internacionais, a forma como ele prometeu e não cumpriu, o fato de que esse presidente falou que iria desassociar o petróleo, a nossa Petrobras aqui pelo câmbio internacional e não cumpriu, a forma como ele prometeu uma porrada de coisas e não cumpriu absolutamente nada, já seria o suficiente para todo mundo estar contra ele. Mas essa é a ponta do iceberg em relação a tudo que ele fez. A gestão Bolsonaro quebrou o Brasil, enterrou os pobres de maneira a ficarem miseráveis. A gestão Bolsonaro destruiu os nossos maiores valores naturais que a gente tem no país. Entregou a Amazônia. A gestão Bolsonaro foi responsável pela morte de muitos povos indígenas, pessoas indígenas em povos indígenas. Ele está sendo investigado no Tribunal de Haia por isso. Responsável pelos recordes de liberação de agrotóxicos, responsável pelo recorde de queimadas das florestas brasileiras. O cara que se recusou a comprar a vacina, quando o Brasil era para ter sido o grande exemplo de vacinação no mundo, porque nós recebemos a oferta antes de todos os outros países. E o cara recusou. O cara que ficou insistindo para todo mundo encher o rabo de cloroquina enquanto as pessoas morriam nos hospitais. O cara que debochou das pessoas morrendo, fazendo em uma live no YouTube. O cara que é desumano, o cara que defende tortura, o cara que é apoiador de milícia, o cara que tentou legalizar as milícias no Rio de Janeiro. Um sujeito torpe, vil, mal educado, vagabundo que não trabalha, ficou provado que trabalhou em média menos de 4 horas por dia durante toda a gestão dele. Esse sujeito ser candidato à presidência da República e você falar que seja qual for o outro candidato, você vota nulo, você é um nojo. Não interessa se do outro lado tá o Lula, tá o Ciro, tá o cacete que for, porque também não tem outro. Não sei mais quem tá ainda, porque o Dória saiu. Enfim, tem outros que são menos. Tem a Simone Tebet, enfim, tem votos muito pequenos. Se fosse o Bolsonaro contra uma caixa de papelão e você falasse eu vou votar nulo, eu ia falar, você é um nojo. Se fosse o Bolsonaro contra esse mouse. Segundo turno, Bolsonaro ou mouse. E você falasse, não, aí eu voto nulo, né? Porque o mouse não tem como ser presidente. Você é um nojo. Um nojo. Porque a escolha aqui não é política. Eu já falei isso milhões de vezes, cara. A gente não tá falando de política. Só que essa gente, eles tentam o tempo... Porque eles são... Gente, eu não sei se vocês sabem, eles são apoiadores do Bolsonaro. Eles vão votar no Bolsonaro, essa gente. Eles vão.
Essa galera toda que fala que vai votar nulo, vai votar no Bolsonaro, você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Como vocês mesmo ouviram do próprio Felipe Neto e do próprio Thiago Leifert, aí estão os dois lados. A gente já está acompanhando essa questão desde a semana passada. E é claro, a gente precisa dar um ponto final para ela. Toda história precisa de um ponto final. Mas o que o Felipe Neto fala aí, e é bem contundente, a crítica que a gente tem feito aí ao Thiago Leifert. Você tem o direito de você votar nulo. Você tem o direito, sim, de agir de acordo com as regras da democracia. O que não dá é para você fechar, tapar os seus olhos ou colocar uma peneira assim na frente do sol e achar que isso vai ser suficiente para impedir a luz do sol de entrar. Não dá para você fechar os olhos, não dá para você passar pano em toda a situação que o Brasil tem vivido nesses últimos anos. Não dá, é impossível. E o que o Felipe Neto falou ali não se aplica especificamente ao Thiago Leifert, se aplica às posições que as pessoas têm feito com essa falsa equivalência. Que existe aí a relativização de tentar comparar um lado com o outro e dizer que os dois são iguais, quando na verdade nenhum ou outro lado é igual nessa questão. Especialmente quando um lado fez tudo o que não se espera de um presidente e o outro lado já foi presidente por 8 anos e inclusive um dos melhores, de acordo com as pesquisas aí do Datafolha que o Brasil já teve. Então não tem a comparação, essa falsa equivalência que muitos liberais querem colocar aí para tentar pregar essa visão de mundo, no fundo é apenas para justificar algo que eles mesmos consideram que é vergonhoso, assumir uma posição. Tá certo? É isso que o Thiago Leifert quis fazer naquele podcast ali, pegou mal e agora o Felipe Neto coloca na cara. Eu não vou reagir ao vídeo inteiro, gente, porque é muito longo, né? Vocês estão vendo aí, são 23 minutos, é muito longo. Mas isso é só para dar um ponto final nessa história. A gente sabe que essa história não vai ter um ponto final, a gente já sabe que isso ainda vai demorar bastante tempo. Porém, por enquanto, eu acredito que isso ainda vai ficar algum tempinho aí sem ser falado. Talvez esse vídeo aqui no Faropop em outubro volte de novo ao ar e as pessoas compartilhem isso aí para comentar esses temas. Tá certo?